Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como já é de praxe, trago muitas informações do Corinthians para vocês, né? Começando com a seguinte notícia: o Corinthians perde 2 milhões, né? Já não basta as dívidas, já não basta a quantidade de notícias ruins que estão estourando nos últimos dias, ainda tem essa. E também, né, eu quero falar sobre a Avenida do Mantuan e vou trazer para vocês os valores, né, a mixaria que o Corinthians vai receber pelo Mantuan. Né, o seu negócio irrisório é absurdo, é revoltante. E também vou falar, né, uma notícia aí que o Corinthians pagou duas dívidas. Né, o Corinthians quitou duas dívidas. Vou trazer de quem foi essas dívidas, de quais jogadores, os valores, trazer todas as informações necessárias. Enfim, né? Começando a falar aí sobre o prejuízo de 2 milhões que o Corinthians vai ter. Noticiei ontem aqui, não só eu, mas vários outros canais, meu timão, Samir Carvalho, enfim, que o Corinthians perdeu um mando de campo, né? E sabemos aí o quanto a Neoquímica Arena lota, o quanto que a Fiel é assídua, o quanto que ela vai apoiar o Corinthians. E o Corinthians tem cerca de 2 milhões de bilheteria nos jogos na Arena. Ou seja, o Corinthians perdeu 2 milhões, né? A diretoria ainda tenta recorrer de alguma forma, porém, eu acho que dificilmente o STJD vai voltar atrás, porque foi filmado os cantos homofóbicos, né? Tem gravação em áudio, enfim. Não tem como o Corinthians negar que não houve a entoação de cantos homofóbicos. Ponto. Então, eu acho que dificilmente o Corinthians vai conseguir aí revogar essa decisão e o Corinthians realmente deve continuar mantendo, ou melhor, deve ter o mantimento dessa decisão aí que o Corinthians vai perder o mando de campo e perder 2 milhões. É um prejuízo que não é só financeiro, a gente sabe o quanto o Corinthians é forte na arena, até falei sobre isso ontem, o quanto que a torcida empurra, o quanto que os números do Corinthians são muito melhores em casa do que fora de casa, porém, tem um lado financeiro que o Corinthians vai deixar de ganhar aí cerca de 2 milhões. 2 milhões de prejuízo porque a torcida entoou cantos homofóbicos. Né? Eu acho que tem que ter um pouco de inteligência, né? A gente sabe que tem a zoeira com o São Paulo, mas a gente sabe que as coisas estão sendo punidas hoje em dia, que tem câmera, tem gravação, enfim, e tem que ter um pouco de noção para não prejudicar o nosso time, que é o Corinthians. Enfim, vou falar um pouco agora sobre as dívidas pagas. Né? O Corinthians pagou duas dívidas aí. Assim, eu não fico tão feliz com essa notícia, por quê? Porque paga duas surge três. Ou então porque me dá raiva de eu saber como que foi feita essa dívida. Né? Como que foi feita essa dívida que o Corinthians está pagando. Por exemplo, Matheus Jesus. O que o Matheus Jesus fez com a camisa do Corinthians? Nada, velho. Só comeu o dinheiro do Corinthians. É mais um jogador que vem com esquema de empresários. Mais um jogador que vem sem ter qualquer critério, sem ter qualquer lógica de um jogador desse vestir a camisa do Corinthians. Né? E veio vestir a camisa do Corinthians, engordou, ficou jogando as partidas que entrou gordo, foi emprestado, engordou mais ainda nos outros clubes, e um salário alto, e o Corinthians tinha que pagar, enfim. E a dívida chegou a 1,3 milhões de euros, né? 1,3 milhões de euros, que é um valor assim chato de se pagar, ainda mais para um jogador que não rendeu nada no clube, né? E o Corinthians aí teve que desembolsar esse valor, quitou essas duas dívidas e é mais um dinheiro jogado fora, né? De milhão em milhão vai indo, 1,3 milhões de euros dá cerca de 6 milhões de reais, eu não sei assim certinho a cotação, mas se eu não me engano o euro é 5 vezes mais que o real, algo do tipo assim. Então, mais dinheiro jogado fora, né? Por exemplo, quando eu disser o valor que o Corinthians vendeu o Mantuan aqui, né, e eu disser o valor das dívidas que foi quitado, é praticamente o dinheiro que vai entrar do Mantuan, que é uma merreca, ainda mais para um jogador de 21 anos, um atacante, é praticamente pegar o dinheiro do Mantuan e entregar para os caras, né? Não ter nenhum benefício para o clube, melhorar o futebol, ou até quitar dívidas passadas, enfim. Aí tem o jogo, né? O jogo que a gente sabe que
Na primeira passagem dele foi muito bem. Na verdade, segunda passagem, né? Porque ele foi revelado no Corinthians. Mas aí ele volta ao Corinthians em 2017, vai muito bem. Foi o melhor jogador do país no ano, enfim. Só que aí, já acomodado, futebol chinês, fora de forma, volta, né, ali em 2020, e foi uma negação. O Jô, acho que tinha até lenha para queimar no Corinthians, mas ele faltou comprometimento. Teve que chegar o Vitor Pereira, que é um técnico um pouco mais incisivo, para ele emagrecer. Isso existe. Se eu jogo pelo clube, sou bem pago pelo clube, ganho o dinheiro do clube e teoricamente é meu clube de coração, que seria o Corinthians, né? Já que ele foi revelado no Corinthians. Eu tenho que esperar alguém mandar eu emagrecer, para eu dar o meu máximo pelo clube, para eu me doar pelo clube? Não, né? Mas no Corinthians, infelizmente, é assim que as coisas acontecem, né? Mas isso daí também, gente, pode ter certeza que é fruto de uma má gestão, né? De um clube da amizade, onde o Alessandro não cobra, que é o diretor de futebol, é o cara que está ali para saber e para ver se todos os departamentos estão alinhados, estão andando de forma correta, né? Jogadores, técnico, comissão técnica, departamento de fisiologia, enfim. Ele é o cara que ele vai ver de que forma as coisas estão andando. E se você tem um jogador gordo no elenco, entra técnico, sai técnico, você tem que resolver isso. Ou você conversa com o cara e fala que você tem que emagrecer, você está sendo pago pelo clube. Ou então você vai treinar separado. Ou então você manda o cara embora. Só que o Alessandro não fez nenhuma coisa nem outra. Deixou o jogo lá, do jeito que ele quis. E agora tem essa dívida de 13 milhões de reais que a FIFA sentenciou o Corinthians e o Jô a pagar. Agora me diga, conhecendo o Corinthians, você acha que o Jô pagou um pouco dessa dívida? Sentenciou o Corinthians e o Jô a pagar. Quem tinha que pagar era 6 milhões e meio o Corinthians, 6 milhões e meio o Jô. Mas conhecendo o Corinthians, o corintiano, torcedor, você acha que o Corinthians pagou metade da dívida e o Jô metade? Eu não duvido nada que o Corinthians pagou tudo. Só que não tem transparência nenhuma, a gente não sabe de nada o que acontece. Nada. E outra coisa, quem contratou, se eu não me engano, já era o Duílio presidente, quem contratou tinha que ter visto o caso antes. Né? Ó, eu posso ser punido em relação a isso daqui? Vai no jurídico e vê. Ó, não pode ser punido. Pronto, então traz. Ah, você tem o risco de ser punido assim, assim, assim. Então não contrata. Aí você contrata um jogador que não rendeu nada pro clube, que você deixou o cara acomodado, pagava um salário absurdo pro jogo e tem uma dívida de 13 milhões para pagar, né? Ou seja, 4,7 milhões do Ramiro, 6 milhões do Matheus Jesus, 13 milhões do Jô. Quanto que fica só isso, só contando aí? Dá mais de 30 mil, dá quase 30 milhões de dívidas. Fora os 40 milhões do Will Dantas, que é empresário do Pedrinho, cara, como que um clube vai pra frente assim? Não dá, velho. Não dá, é muita incompetência, é muito amadorismo e falta de carinho com o clube, falta de consciência, consciência com o clube. Enfim, falando em dívida, falando em dinheiro, eu quero falar sobre o Mantuan. O Mantuan que é um jogador muito promissor, um atacante rápido, aplicado, finalizador, né, que ajudaria muito o Corinthians. O Corinthians vai e entrega 40% do Mantuan com a venda do Yuri Alberto, com a compra do Yuri Alberto, na verdade, que não está jogando nada, diga-se de passagem. Fica com 40%. Aí você pensa, nossa, 40% ainda de jogador promissor, rápido, atacante, jovem, de apenas 21, 22 anos, deve dar uma graninha boa. Aí o Corinthians me vende o Mantuan por 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, gente. Jogador jovem. Para vocês terem ideia, o Corinthians ofereceu 3 milhões de euros para trazer o Cuellar, que é volante e tem 31 anos. Então, assim, o Corinthians para comprar jogador é tudo caro, né? Mas na hora de vender, o Corinthians vende de qualquer jeito. Vende, dá, parece que. Cara, eu não entendo isso, velho. Eu não entendo essa diretoria. Falta de transparência. Esses caras têm que ter uma coletiva para colocar o Alessandro e o Duílio na parede e conversar sobre essas coisas que acontecem no Corinthians. É um absurdo. Você vender um jogador como Mantuan, promissor, um jogador que não sentiu o peso da camisa do Corinthians, da base.
né, jogador da base, muito aplicado. Se colocava para jogar de lateral, jogava. Colocava para jogar de volante, ele jogava. Mas ele só queria jogar com a camisa do Corinthians. Fazendo gols, indo bem, emprestou para lá. Aí você tem o jogador na mão, o jogador é seu, mas você tem esse jogador na mão de outro clube. O Zenit que teria que decidir se ia comprar ou não, gente. Como que o jogador é nosso, mas quem decide se vai comprar é o outro time. Mesmo se o Corinthians não quisesse vender, se o Zenit chegar, toma, tem que vender. Porque colocou em cláusula de contrato. Então o Zenit pegou a merreca, os 6 milhões de euros, que vai tudo para pagar a dívida de Jô, de Matheus Jesus, né, nossa joia da base. Nossa joia da base foi vendida por merreca com dinheiro para pagar a dívida de Jadson, Matheus Jesus, Bozelli. Cara, é um absurdo, né? Se eu não me engano, os 3 milhões de euros vai dar em torno de 16 milhões de reais, 17 milhões de reais. Cara, é inadmissível. Inadmissível. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito e vai Corinthians.